Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, a gente conversa com a Kelly Valéria, assistente social da ACOM, que vai falar um pouco mais sobre os benefícios, e olha que são inúmeros, viu? Que são todos oferecidos gratuitamente para todos os pacientes que precisam. O programa Mais Saúde está apenas começando e você, é claro, é meu convidado. Vamos lá? Bom, o nosso bate-papo é com a Kelly Valéria, ela é assistente social da ACOM. Não é a primeira vez que a gente conversa aqui no programa Mais Saúde, mas eu queria que você se apresentasse para quem está em casa, para a gente começar esse bate-papo e falar de tanta coisa boa que tem nesse setor, que é o Serviço Social da ACOM. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, olá. Como o Paulo já disse, meu nome é Kelly Valéria. Estou na ACOM há quase 10 anos no setor de serviço social, ajudando os nossos usuários a serem melhor assistidos. Bom, antes da gente falar do que é o serviço social na ACOM, de começar a falar o que é que faz, como funciona, ele é diferente do serviço social de outras instituições, ou para quem não sabe o que é o serviço social, o que é, assim, trocando em miúdos, como funciona, quais os diferenciais dele para outras instituições, o que na ACOM é diferente por ser uma instituição de assistência, vamos dizer assim, para o paciente oncológico, como que seria? Isso. O serviço social o próprio nome já diz, é uma profissão voltada para o social do usuário, A gente faz na ACOM, eu costumo falar que é o diferencial, porque a gente estuda a fundo mesmo a realidade do usuário, do familiar, para a gente poder estar encaixando ele em inúmeros benefícios da associação. Então, é uma ferramenta, eu costumo dizer assim, que é uma profissão que tem uma ferramenta importante nas mãos para a gente poder captar o que mais aquele usuário está precisando de imediato, qual que é aquela necessidade primordial, vamos dizer assim. E eu falei da diferença na ACOM, porque quantas vezes, inúmeras vezes a gente falou aqui no programa Mais Saúde, que o câncer é uma doença que ela não é ataca a palavra que eu quero dizer, mas ela prejudica tanto a saúde da pessoa, quanto também a saúde dos familiares. Isso. E inúmeras outras questões que vêm junto com a doença e o seu tratamento, Correto. E que muitas pessoas, por exemplo, na ACOM, a maioria, mais de 95% dos pacientes são atendidos pelo SUS. Eles não pagam para fazer o tratamento, Isso, no Hospital do Câncer, na unidade oncológica. Mas essas outras coisas, por exemplo, consultas, enfim, tudo que é necessário, nem todo mundo tem condições de arcar com isso, tanto para o paciente quanto para a família, E aí que eu acho que vem o diferencial. Isso, o diferencial nesse sentido, porque por mais que você tenha a ferramenta de fazer uma boa anamnese social, uma entrevista social com aquele paciente, não só a questão do tratamento, tem muita coisa envolvida ao redor do tratamento, Então, aquele usuário, por exemplo, que reside numa casa de aluguel, tem uma despesa com o plano de saúde. Então, assim, o profissional de serviço social, ele tem que estar atento a essas demandas, É onde que eu acho que o diferencial na ACOM é nesse sentido. Não é somente a gente beneficiá-lo no tratamento, mas em todas as questões da relação familiar. E não só ele, como você diz, na relação familiar envolve todos, acaba que é uma doença da família em si, Muitas vezes a esposa tem que deixar de trabalhar, o filho tem que abrir mão de alguma coisa devido ao tratamento, E aí que começam a surgir as necessidades e que o assistente social fica atento. Que a gente tem que estar atento, Quais são, essas necessidades dele. E como que o paciente faz, o paciente da ACOM, como que ele é atendido? Todo mundo que chega e tem uma suspeita de câncer, um diagnóstico confirmado, e começa ou não um tratamento já de imediato, ele passa primeiro no setor de serviço social, ou o médico que encaminha quando ele percebe ali uma primeira necessidade? Como que é? Costumo dizer que o serviço social da ACOM é a porta de entrada para todo o paciente, Antes dele se ingressar no Hospital do Câncer para uma primeira consulta, vamos dizer assim, a gente tem que conhecê-lo, a gente tem que cadastrar, a gente tem que conhecer a realidade. Então, ele vem por demanda espontânea, encaminhamento por outro profissional, Ou, como diz, a assistência é de quem precisar. O serviço é muito referência, então a gente ouve muito falar, vai no serviço social que você vai ser orientado. E é isso mesmo, a nossa profissão é essa mesma, Acolher, orientar, intermediar o que ele precisa,
E por ser a porta de entrada, então, acaba que vocês têm esse conhecimento, né, de todos os pacientes, o que está acontecendo, né, na casa de cada um, como que é, né? E o que são, ou quais são, eu diria assim, os benefícios? O que é oferecido para esse paciente? Porque você falou, sempre que surge uma dúvida, vai no serviço social. O que é oferecido para os pacientes e para a família? Isso, as demandas são bem variadas, né? A gente tem a solicitação de algum exame, né, consultas, ver se a gente pode estar agilizando junto ao hospital. A gente libera muita fralda, muita dieta, né? Hoje o nosso forte são as dietas integrais, muito paciente com sonda, a ACOM beneficia também. Empréstimo de material, tem aquele paciente que está um pouco mais debilitado, precisa de uma cama, né? Um colchão, a ACOM também tem esse suporte, né? A gente faz as visitas em casa também, que é importante não só eu atender ele, Paulo, lá no setor e conhecer a realidade, mas eu também tenho que conhecer a realidade dentro do domicílio, né? O cuidado com a família, como que a família se organiza, né, nos cuidados com o paciente. Então, são inúmeros, diversos, assim, benefícios que a gente assiste eles. E desses principais, porque, por exemplo, tem exames que são caríssimos, né? Sim. E que a maioria ou grande parte dos pacientes talvez não teriam condições de pagar ou fazer esse exame, porque às vezes a gente não está falando 100% em SUS, né? Tem muitos planos de saúde que não cobrem determinados exames. Isso. Aí, como que é essa questão, por exemplo? Quais são os principais exames que são feitos? E se você tiver esse dado, inclusive, se não tiver, não tem problema. Mas tem alguma noção de custo, né, de alguns desses exames? Quanto que eles custariam para o paciente? Os exames laboratoriais são mais básicos. Agora, os de imagem, por exemplo, tomografia, colonoscopia, são exames que não tem pelo sistema, vamos dizer assim, e sempre os médicos, né, da oncologia estão pedindo. Então, esses são exames mais caros, né, e a maioria dos casos os pacientes não tem como estar arcando, tá? É onde que a gente faz a avaliação para poder ajudar. Então, tem tomografia aí em torno de uns R$ 1.300. Então, isso para uma família, um usuário assalariado, pesa. Falou muito né? alto. Porque às vezes tem um aluguel, às vezes tem um medicamento, né? Onde que a gente intervém nesse sentido. E tem aluguel, tem as despesas fixas, tem outras despesas. Mas, por exemplo, o médico fala, Dona Maria, seu José, é importante você comer bem, muitas verduras, né? Enfim, uma água de coco, alguma coisa específica, e aí a pessoa tem um resultado, tem uma solicitação de um exame caro como esse. Então ela já não consegue mais sustentar tanto aquela rotina diferenciada da alimentação, junto com um exame caro como esse, por exemplo, junto com o transporte, isso. né? É verdade, é por isso que o profissional de serviço social, ele tem que estar muito atento a essas demandas sociais. Né? Porque às vezes ele vai deixar de fazer um exame para comprar uma fruta, vamos dar um exemplo, e não pode ser assim. Tudo tem que ser associado, né? E desses benefícios que nós falamos, quais são os mais comuns? Os mais comuns é tão complicado a gente falar assim, porque a gente vê a necessidade mesmo das pessoas, né? Mas quais são mais frequentes? Os mais frequentes são as dietas, né? Porque a dieta tem um custo muito elevado, o paciente que faz uso da sonda. Os exames também, porque são exames de rotina, tem que estar fazendo semanalmente, então isso aperta muito, né? Então, é os mais procurados, mais assim. Frequentes isso, seriam frequentes seriam esses. Ok. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque aí na volta a gente tem uma matéria que a repórter Renata fez diretamente com o paciente, com o setor, né? Acompanhando um pouco da rotina. Mas tem outras dúvidas que eu tenho aqui que eu gostaria de perguntar e levar para quem está em casa. Okay. Tá? Então a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já com o programa Mais Saúde. Não saia daí. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capim e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Olá pessoal, vamos ficar por dentro dos eventos que vão acontecer. Sexto Arraiá da Dona Geralda, Tita, dia 16 de julho, sábado, a partir das 17 horas, Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo.
Este ano, vamos comemorar os 70 anos da Dona Geralda, com um parabéns mais que especial para essa princesa da roça. Contamos com todos vocês. Nossa agenda vai ficando por aqui. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje recebendo aqui nos estúdios da ACOM a Kelly Valéria, que é assistente social da instituição e que há mais de 10 anos, né, Kelly, já está à frente desse setor, junto com a equipe, é você e mais outras duas profissionais, a Elaine, né, Vilela e a Adriele Stephanie. Inclusive a gente vai conhecer elas daqui a pouquinho, que a nossa repórter Renata esteve com elas mais cedo, mostrando um pouquinho da vivência, né, do setor, como é essa recepção do paciente, né, como que funciona. Mas a minha dúvida, na verdade não é dúvida, né, o que eu gostaria de falar, com relação a esses 10 anos que você está aqui na ACOM, teve alguma história, tem algum caso que para você, você encara como uma conquista, tanto profissional, né, dentro do setor, como também para o paciente que conseguiu determinada coisa que nem é dentro do serviço social em si, mas que acaba sendo porque é um benefício, é uma coisa que a ACOM conseguiu oferecer naquele momento que precisava. São quase 10 anos e são muitas histórias, né, de emoção, porque a gente acompanha o paciente desde a sua chegada e a gente vai intermediando junto ao hospital. Então, sim, tem muitas histórias marcantes, mas eu me recordo, né, de uma senhora que a gente, né, faz o atendimento, faz a visita dela, né, no domicílio. E a condição dela é muito precária, sozinha, né, idosa, não tem, né, nunca foi casada. E a gente dá total apoio durante a semana. E ela estava praticamente perdendo a visão, né? E uma dessas visitas da equipe, a gente visitou e ela mostrou esse desejo, né, de voltar, vamos dizer assim, a enxergar, mas não tinha condição financeira de comprar o óculos. Aí tudo a gente discute em reunião, a gente levou o caso dela na reunião de equipe e falou assim, vamos ajudar. Né? Então, assim, foge às vezes um pouco do seu atendimento, mas está dentro ali também daquele contexto, essência, né, né? do trabalho. Então, como disse, teve uma doadora do bem, eu costumo dizer assim, que ficou sensibilizada à causa e nos ajudou, né? Fez a doação do óculos para essa paciente. Né? A ACOM ficou muito grata e a paciente também, porque a gente devolveu essa autoestima dela, que faz parte do serviço social também desenvolver isso com a paciente, né? Essa autoestima também, né? Imagino que deve ser o setor assim mais... Porque é tão bom, né, quando você tem uma notícia boa, você, por exemplo, quer chegar em casa, contar para alguém, mãe ou pai, enfim, esposa, marido, que quando a gente tem uma boa notícia, né, a gente contar aquilo, compartilhar com a pessoa daquele sentimento, né, daquele momento ali. É verdade. É tão feliz, eu imagino para vocês que a rotina do trabalho é essa, né, que sim ver muito sofrimento, né, pessoas que têm uma condição financeira, vamos dizer assim, restrita, né, que passam por necessidades, mas aí vocês chegam, fazem ali uma análise do que a pessoa, aquele paciente precisa e consegue levar aquilo para eles. Eu imagino que deve ser. E o positivo é isso, né? Por mais que a condição às vezes está precária, está difícil, mas a ACOM está ali, a equipe está ali, né, para poder ajudar, não só o serviço social, outras áreas também que desenvolvem um belíssimo trabalho, né? Trabalho em equipe em prol do paciente, em prol da família também. Esse acompanhamento é muito importante. E aí você me disse que são as 3 assistentes. As 3 você, profissionais. A Adriele e a Elaine. Todas atendem no mesmo local? Como funciona? Porque a ACOM, inclusive, para quem não conhece, tem o centro assistencial, que é onde a Kelly trabalha, e também tem no Hospital do Câncer, né? Isso. Como funciona essa... Por que, né, dessa divisão? Isso. Agora a gente está com um novo espaço, né, dentro do Hospital do Câncer, lá no Espaço ACOM, onde que atuam as 2 profissionais, né, que é a Elaine e a Adriele. A gente começou o atendimento lá em outubro, no finalzinho de outubro de 2015, e foi um passo muito grande do serviço social, né, na minha opinião, porque eu continuei no centro assistencial com as demandas, com atendimento, e as meninas ingressaram lá, junto ao atendimento do hospital, junto ao atendimento dos médicos.
né? E o serviço lá está crescendo, está começando, mas está crescendo, né? Ao mesmo tempo. O objetivo dele, as meninas, elas cadastram. Na verdade, a gente usa uma ferramenta de trabalho que é a anamnese social. Então, elas fazem esse atendimento antes da primeira consulta, antes do paciente ir na consulta. Para quê? O objetivo, conhecer a demanda social do paciente, antes mesmo dele começar o tratamento. Porque aí o que é verificado ali... Isso, elas fazem esse consegue cadastro de pronto, social, né? já consegue tirar bastante coisa no atendimento, né? E me encaminhar. Caso o paciente já precise, se elas observarem que precisa de algum benefício, uma das duas me encaminha lá no centro assistencial. Entendi. Vamos fazer o seguinte, a Renata, ela esteve lá, como eu disse, né, anteriormente, para conhecer um pouco melhor da rotina, saber como os pacientes são atendidos. Vamos assistir juntos essa entrevista que ela gravou e na volta a gente comenta e fala, inclusive, sobre uma novidade, né, um sistema novo que você me falou, né, enquanto a gente ainda não estava gravando. Eu queria trazer isso para vocês também como uma grande novidade do serviço social, porque, na verdade, afinal de contas, ele traz mais detalhes sobre os pacientes, coisas importantes, né, para que não falte nada, que esse é o objetivo. Então vamos lá com você, Renata, e na volta a gente continua aqui no estúdio. Estamos no Espaço ACOM, na Unidade Oncológica do São João de Deus, com a assistente social Driele. Driele, explica para nós, todos os pacientes passam por esse serviço? Então, nessa nova configuração do serviço social, todos os pacientes eles precisam passar pelo serviço social antes da avaliação do médico. A gente entende que todos os pacientes, sendo acolhidos pelo serviço social, eles vão ter um entendimento melhor do serviço, vão poder tirar qualquer dúvida no momento deste acolhimento. Driele, qual é a importância de estar passando por esse serviço? Qual é a importância até mesmo para o paciente, né? Sim, então, muitos pacientes, eles chegam aqui perdidos mesmo, porque são pacientes de fora, são pacientes de cidade pequenas, pacientes com pouca instrução às vezes. Então, nesse momento, o paciente ele se sente à vontade para tirar uma dúvida que talvez no momento da consulta com o médico ele não vai sentir. Então, a gente faz um acolhimento, a gente orienta o paciente do que vai ser feito e deixa o serviço à disposição. Converso agora também com a assistente social Elaine. Elaine, qual que é esse contato, essa primeira consulta com o paciente? Então, o paciente, quando tem um agendamento, né, através da CEMUSA, tem uma pessoa que liga para ele fazer esse primeiro contato no serviço social. A gente precisa fazer o cadastro dele, ele traz os documentos pessoais, né, comprovante de endereço, cartão SUS, né, identidade, CPF. A gente vai fazer esse primeiro cadastro do paciente para poder, então, assisti-lo conforme a necessidade que ele tiver. E orientar também sobre as questões previdenciárias. Então, a todo momento, durante um tratamento, qualquer dúvida ou dificuldade que o paciente tenha, ele volta a ter esse contato com vocês. Sim, sim. Se ele for atendido pelos cirurgiões, né, de qualquer forma, para que seja atendido através da cirurgia, se for o caso, ele tem que ter esse cadastro. Se ele precisar de uma medicação, de dieta, né, de qualquer coisa, um transporte que seja, a gente precisa ter esse paciente cadastrado aqui no serviço social, que é a porta de entrada para o paciente na ACOM. Né? Então, para qualquer benefício que ele necessite. E durante todo o período de tratamento, ele vai precisar, né, desse primeiro contato. Sim, ele precisa... Que a gente precisa do cadastro dele aqui para oferecer os benefícios. Estou conversando agora com a Janete, que é paciente aqui do Hospital do Câncer, e ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi essa primeira consulta e esse atendimento do serviço social, né, Janete? Quando eu iniciei o tratamento, a primeira vez que eu cheguei aqui, eu procurei as meninas do serviço social. Foi muito importante para mim, porque eu cheguei meio perdida, não sabia o caminho a seguir. E elas me orientaram bastante, me ajudaram, e hoje ainda eu, às vezes, passo na assistente social para ela estar me dando uma ajudinha. Sempre que você precisa, surgiu alguma dúvida ou algum obstáculo no caminho, você recorre a elas para tentarem juntas, né, suprir esses obstáculos. É isso mesmo, e sempre elas conseguem me ajudar.
Bom, então essa é a rotina do setor. Na verdade, o paciente ele chega, né, como a gente viu, e a partir daquele momento, aí tudo é verificado, tudo que ele precisa, antes mesmo da consulta, né, como você disse, ele já pode conseguir aquele benefício. Isso, é. Na verdade, a ACOM faz um primeiro contato com esse usuário, né? Se identifica, fala da importância de estar vindo, cadastrando, conhecendo também a ACOM. As pessoas também têm que conhecer, a gente tem que, né, divulgar sempre o nome. Antes, o objetivo é antes, mas aquele paciente, né, um exemplo, que tiver um pouco debilitado, às vezes vem no dia mesmo da consulta, mas sempre o atendimento é antes do médico, né? Então, as meninas, é aquela rotina que foi apresentada. As meninas fazem esse estudo, fazem esse atendimento e já verifica. Se observou que tem uma necessidade social, né, dentre os nossos benefícios, né, que eu enumerei, só para me encaminhando. Né? A gente vai fazer esse acolhimento, vai organizar até o dia da consulta, vamos dizer assim, né? E esse cadastro detalhado que você disse, né, a respeito do novo sistema, disse antes da gente começar a gravar, inclusive, e que eu decidi trazer porque é um assunto muito interessante, porque ele traz mais detalhes, né? Inclusive, Isso. todos os pacientes estão sendo recadastrados. Isso, e essa, novamente. inclusive, é uma oportunidade para ver se mantém, se continua tudo do mesmo jeito, né? Isso. A gente está trabalhando, eu estou muito satisfeita com o nosso sistema novo lá na ACOM. Por quê, Paulo? É um sistema mais detalhado, socialmente falando, né? Então, a gente consegue, como diz, pegar mais dados, vamos dizer assim, social do usuário. Uhum. Então, ficou excelente o sistema, ficou bem completo, né? E a gente consegue tá organizando ali o benefício que a gente vai estar liberando para quais pacientes. A gente está recadastrando, na verdade, né? A gente está com o sistema antigo, mas recadastrando os novatos. Porque aí atualiza. Atualizar os dados, o endereço, né? Quem mora dentro da casa também. E uma novidade que a gente também está tirando foto, né? A gente acha muito importante, porque às vezes o paciente me liga, Kelly, vamos agendar um transporte, alguma coisa assim, e eu converso com o paciente. É muito bom você digitar o nome dele no sistema e ver quem que é aquele usuário, né? Então, a foto também, o registro da foto é muito importante. Então, por enquanto, quem está trabalhando no novo sistema é só nós três, né? As assistentes sociais. Mas eu acredito que vai aprimorar para toda a equipe. Toda a instituição. Que bacana. Bom, o nosso bate-papo de hoje foi com a Kelly Valéria, assistente social da ACOM, trazendo essas novidades, mostrando como esses serviços são oferecidos, né, para os pacientes, familiares. Isso. E para a gente finalizar, porque o nosso tempo infelizmente é muito curto, eu queria que você deixasse algum telefone, alguma forma desse paciente procurar o serviço social, né? Porque tem muitos pacientes que assistem Mais Saúde, tem muitos familiares de pacientes. Isso. E que às vezes tem alguma dúvida e que gostaria de conversar a respeito. Como que eles poderiam entrar em contato com vocês? Isso. O nosso serviço social, ele funciona de 7 às 16, né? O nosso telefone de contato é o 3512-2105 ou 3512-2100. Nesse telefone fala com a gente. 3512-2105 ou 2100. Né? E eu convido também a todos a vir conhecer, né, o serviço social. Quem tiver alguma dúvida, alguma demanda, precisar de alguma orientação para consulta, algum benefício, eu e as meninas lá no hospital estamos de portas abertas, né, para atender vocês. Ok, bom, então assim a gente vai chegando ao final do programa desse final de semana. Quero agradecer a sua participação de sempre, seu carinho, que está sempre conosco no programa Mais Saúde, que é da ACOM, que você já conhece, contra o câncer pela vida. Um grande abraço, até semana que vem. Oi, que bonito, tudo bem? Nós tá aqui por modo de convidar vocês pro festão tradicional e bom demais da conta. É o Sexta Raiada na Gerarda Tita, gente. Totalmente beneficente com a ACOM contra o câncer pela vida. 16 de julho, isso na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, no bairro Santo Antônio, em Divinópolis. Participe você também, uai, e traz seus familiares e amigos.